Em um futuro próximo, um astronauta é enviado a um planeta distante que, por todos os parâmetros, é completamente adequado para a vida humana. No entanto, a aterrissagem dá errado, e ao alcançar a superfície, o astronauta descobre que é a Terra no ano de 2580 d.C., habitada por robôs, e agora eles são a única esperança dele de voltar para casa. No início dessa história foi explicado que duas estações espaciais estavam orbitando a Terra, chamadas de Máquina 1 e Máquina 2, sendo uma dedicada à busca por vida inteligente em planetas distantes e a outra apenas em órbita ao redor da Terra. Quando a Máquina 2 descobre que há um planeta habitável, ela abre um túnel espacial temporal entre a Máquina 1, permitindo que astronautas viajem dezenas de anos-luz em apenas alguns segundos. A Máquina 2 é totalmente autônoma e viaja para o planeta escolhido, coleta os dados necessários e um humano deve pousar para realizar o reconhecimento geodésico. O astronauta James viaja pelo túnel espacial temporal pensando que a sua missão é simples, pois já explorou outros mundos antes. Ele se prepara para um voo e aterrissagem padrão. A inteligência artificial da nave inicia a contagem regressiva, estabelecendo uma conexão com a Máquina 2, que logo se acopla à estação espacial. A preparação para o pouso no planeta começa, e o astronauta faz a transição para o módulo de pouso, seguido por uma descida da órbita. No entanto, durante o pouso, há um aumento de velocidade, e por razões desconhecidas para o astronauta, a nave colide. O James demora muito tempo para recuperar a consciência. A UniTV é o maior site onde você pode assistir seus filmes favoritos e séries, onde você pode escolher o que você quer assistir com estabilidade e muita segurança. Você pode encontrar mais de 500 canais ao vivo e mais de 280 mil conteúdos populares. Tudo na UniTV é sempre atualizado, e você pode ter o aplicativo no seu celular, Smart TV, TV Box, Android e computador. Baixe aí no primeiro link da descrição e comentário fixado. Quando ele estava deitado na grama, ele percebe o que aconteceu. Ele examina o planeta inóspito e encontra os destroços queimados do seu módulo de pouso. Concluindo que estava preso, sem meios de retornar à órbita, ele hesita antes de remover o capacete do traje espacial, mesmo indicando que a atmosfera do planeta é respirável. Ele decide arriscar e respira o ar desconhecido, e após confirmar a sua segurança, o James envia uma mensagem à Terra, confirmando suas expectativas. À primeira vista, o planeta parece vazio, mas adequado à vida. Agora, ele aguardará uma mensagem da Terra sobre a sua expedição enviada para resgatá-lo. O James explora a área, esperando encontrar suprimentos, mas estava tudo vazio, o que acaba frustrando ele. No entanto, ele encontra uma bolsa de emergência com uma pequena quantidade de provisões ali para ele conseguir sobreviver. Durante a noite, quando ela vai caindo, o James não consegue dormir no chão. Pela manhã, ainda aguardando uma resposta da Terra, ele parte em busca de abrigo e, principalmente, água. Logo ele descobre um riacho e analisa a água, que se revela própria para o consumo, dando a ele alguma esperança. O James faz uma breve pausa no riacho e continua sua jornada. Logo, ele avista um objeto desconhecido se movendo longe. Ele tenta em vão observá-lo com binóculos, mas não consegue identificar o que era aquilo. E na esperança de encontrar apoio, ele acena com as mãos e recebe um tiro como resposta. O James começa a correr, esperando se esconder do inimigo desconhecido. Então dois robôs seguem a sua trilha, mas ele consegue se esconder atrás de algumas rochas, e os robôs partem incapazes de localizá-lo. Em breve, o James encontra uma estrada antiga e decide segui-la, pois deve levar inevitavelmente a uma habitação humana. No entanto, objetos voadores passam acima dele. Ele corre na direção deles, tropeçando e rolando por uma encosta rochosa, chegando na beirada de uma enorme torre, claramente construída por seres inteligentes. Ele entra na torre e encontra um canto protegido. Ele adormece de exaustão. Ao acordar, o James olha ao redor e chega à desanimadora conclusão de que ninguém vai vir para resgatá-lo. No entanto, ele envia outra mensagem à Terra sobre a presença de robôs no planeta, indicando a existência de vida inteligente. Isso lhe dá esperança de retornar para casa. Esgotado pelo calor, o James continua ao longo da antiga estrada, descansando periodicamente e conservando seus escassos suprimentos de comida. Durante uma dessas paradas, ele adormece e acorda alarmado por sons desconhecidos. Agachando-se, ele observa um robô e um cachorro mecânico que aparecem nas proximidades. Aguardando até que os robôs se afastem, o James corre em direção à floresta. Ele vaga entre as árvores por um longo tempo, descansando periodicamente, mas os robôs eventualmente o encontram. O James começa a correr novamente, e ao escorregar, ele cai, machucando seu braço. Impulsionado pelo medo e impotência, ele pega um pedaço de pau e lança um ataque. Ele atinge o robô, esmagando seus sensores frontais, e o robô começa a circular desamparado.
tentando localizar o humano. O James continua correndo, apesar do braço ferido. Convencido de que não está sendo perseguido, ele enfaixa o braço e perde a consciência. O James acorda com a presença de alguém próximo. Abrindo os olhos, vê um cachorro robótico. O James pega um pedaço de pau de novo, mas o cachorro robótico permanece calmo e não o ataca. O James nota um pacote de comida que ele havia deixado cair e o pega. Depois ele se dirige na direção onde, durante a luta com o robô e a sua fuga, ele perdeu a sua bolsa. O cachorro robótico obediente o acompanha. Eles continuam sua jornada juntos. E logo, à beira da estrada, o James encontra uma garrafa rotulada como Jack Daniels. E enquanto envia uma mensagem para a Terra sobre a descoberta, o cachorro fica calmo ao lado dele. Em seguida, o James avista uma pequena casa de pedra com o telhado desabado nas proximidades e corre na direção dela. Ele estava esperando poder encontrar alguém vivo ali. No entanto, ele fica bem desapontado, pois a casa estava abandonada há muito tempo e estava em ruínas. Mesmo assim, o James entra no prédio e, estranhamente, a eletricidade se acende dentro. O James examina o ambiente, que parece como se os habitantes tivessem saído apenas recentemente. Ele encontra uma arma e um projetor de vídeo na mesa. Ao ligar o projetor, ele vê imagens de uma família normal. Crianças brincando no jardim, adultos fazendo churrasco e bebendo vinho, discutindo e falando sobre guerra que ninguém estava acreditando. Tudo parece exatamente como na Terra. De longe, o James também encontra recortes de jornal em uma caixa, cheia de fotos de explosões e tensão política elevada. Em seguida, helicópteros sobrevoam as pessoas nas imagens, seguidas por uma explosão nuclear. O projetor para, e em lágrimas, enchem os olhos do James. Mais tarde, ele revisa os recortes de jornal novamente e encontra um plano de um posto de comando subterrâneo que estava localizado nas proximidades. Ele passa a noite na casa sonhando com seu filho, e pela manhã encontra o cachorro robótico esperando por ele na porta. O James testa a arma encontrada e descobre que estava em perfeito estado de funcionamento. Ele coleta o que pode para ajudá-lo a sobreviver e deixa a casa acompanhado pelo cachorro. Logo ele percebe que o cachorro robô não é apenas uma paródia de um animal, mas um mecanismo criado para carregar algo. Ele coloca a bolsa nas costas do robô e o cachorro libera garras especiais do seu corpo mecânico. Ele é bem obediente e estava carregando a carga ao longo de um caminho conhecido apenas por ele. Decidido que está indo em direção à sua casa, o James se apressa atrás dele e eventualmente chega às ruínas de prédios. Ele envia outra mensagem para a Terra, indicando que a superfície do planeta parece ter sofrido de uma terrível guerra. Em sua opinião, as máquinas seguiram as instruções dos seus criadores, que provavelmente se escondem no subterrâneo. Ele espera estabelecer contato com eles. Atualmente, estava perto de uma pequena ponte e planeja usar a tecnologia local para encontrar um caminho para casa. Enquanto isso, o cachorro robô simplesmente para, e o James aproveita a oportunidade para fazer uma refeição, e depois carrega a bolsa de volta para o cachorro, seguindo mais uma vez. Logo o cachorro robô o leva às ruínas de um pequeno povoado e para mais uma vez. O James percebe que esse era o propósito da sua jornada, mas não vê nada de notável nos arredores. De repente, uma granada de fumaça cai ao lado do cachorro. Confuso, o James observa enquanto uma tela de fumaça se forma e drones aparecem no céu, mirando precisamente naquela área. O James se abriga em um prédio em ruínas, chamando o cachorro para se juntar a ele, mas ele permanece no lugar, calmamente suportando o bombardeio. Percebendo que o cachorro não responde aos seus gritos, o James corre até ele e pega a sua bolsa. Somente depois disso, o cachorro o segue para dentro do prédio, onde tentam se esconder dos tiros dos drones. Em breve, outro drone chega, e eles atiram sistematicamente na área. Em seguida, robôs terrestres aparecem. O James precisa se esconder atrás das paredes para sobreviver, enquanto os robôs se envolvem em uma batalha entre si, o que o surpreende. Aproveitando a situação, o James escapa de casa quando um dos drones desabilita o outro. Ele consegue escapar do povoado perigoso e continua sua jornada. Logo, ele se depara com um enorme canhão no meio de um campo, que abre fogo quando um drone se aproxima. Enquanto a arma estava distraída pelo inimigo, o James desce para um bunker, e ao percorrer os corredores do bunker, uma substância desconhecida se dispersa repentinamente diante do seu rosto. Após recuperar o fôlego e a consciência, ele volta para a bolsa, pega uma máscara e uma pistola, e ele reentra no bunker. O James explora os corredores profundos, onde a eletricidade ainda funciona, tentando encontrar os verdadeiros donos do local. De repente, ele escuta alguns passos mecânicos e se depara com um robô que ele tenta atirar com a pistola. No entanto, ele simplesmente falha.
O James corre pelos corredores, enquanto o robô perseguidor continua avançando, mas acaba que o robô estava se dirigindo a um objetivo desconhecido e não presta atenção no humano. Logo atrás de uma porta aberta, o James simplesmente descobre um esqueleto de um humano. Imediatamente depois disso, ele recebe uma mensagem da Terra, informando sobre falhas na comunicação e promete assistência imediata. O James continua sua jornada e encontra o centro de controle, onde uma voz de inteligência artificial o informa sobre a presença de armas químicas. O James percebe que isso é a Terra após outra guerra mundial, e de alguma forma, ele acabou no futuro. Nas telas de vigilância, ele vê inúmeros esqueletos humanos espalhados por todo o prédio e fica furioso. Como os humanos poderiam ter feito tal coisa? De repente a Terra entra em contato com o astronauta e informa que a ajuda estava bem próxima. O James volta a ver os recortes do jornal onde as pessoas culpam alienígenas por tudo, levando ao pânico em massa, principalmente pelas decisões absurdas dos governos. Completamente desmoralizado, o James volta para a superfície e testemunha a estação espacial Machine One se chocando com a Terra. Ele percebe que ele não vai conseguir voltar ao passado. Em desespero, o James aponta a arma para a própria cabeça, mas ele decide não atirar. Esse filme aqui, pessoal, é bem de baixo orçamento, mas ele ainda é bem interessante e é um relembrete tocante do que poderia acontecer ao nosso mundo se a humanidade não se conscientizar e parar de destruir as coisas. Porque caso contrário, é totalmente possível que os robôs sobrevivam à suposta apoteose da criação divina, a humanidade. Com certeza só os robôs sobreviveriam, ainda mais hoje em dia.